Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Quanto você tem de altura? Quanto você pesa? Qual a área da casa onde você mora? De quantos litros é a sua caixa d'água? Quanto tempo você demora para chegar no trabalho? Quando a gente responde essas perguntas, a gente fala em metros, quilos, metros quadrados, litros, horas. Em matemática, a gente chama isso de unidades de medidas. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tarde, Sente. Ô, Gil. Viu só que maravilha? Beleza de produção? Coisa cedo. Sabe o que eu andei pensando? Eu acho que tá na hora da gente expandir os nossos negócios. Mais trabalho? Não. Tô falando de dinheiro. Mais dinheiro, mais lucros, mais produtividade. Pensa bem. Sabe aqueles 2 sítios ali que ninguém planta nada? Sei. Por que ele não compra logo aquelas terras? Imagina o faturamento, Gil. Mas isso vai dar um trabalhão danado, viu, rapaz? É. Você já pensou quantas contas a gente vai ter que fazer? Conta? Mas que conta? Conta, rapaz. Que conta? Nós não vamos ter que cercar tudo? Vamos. Então, quantos metros vão de arame? Ali, ó. E os pés de laranja? Que tem? Quantos pés de laranja nós vamos ter que plantar? Se a gente sair com as 8 linhas aqui de baixo, assim, ó, subindo de E pé o de tempo? Tempo? É. Tem que ter o tempo. O tempo, rapaz, que nós vamos levar daqui até qualquer um dos terrenos aí. Ah, pra ir pra lá? Claro! É isso. E o preço? Preço, né? O preço de cada sítio. Tem que calcular, né? Não sei se esse negócio de comprar terra é uma boa medida. Não sei não. Medidas, medidas, medidas. Você já reparou que todas as perguntas da cena anterior envolvem medidas? Comprimento, área, tempo, valor. Mas não é só na cena anterior não que elas estão com tudo. É só dar uma olhadinha à sua volta que você logo vai ver que medidas é o que não faltam por aí. Vamos lá, Gil? Vamos? Ó, nossa primeira missão é calcular a distância entre os postes. Ah, mas isso é fácil. É? É, vamos usar os palmos como medida. Tá bom? Ó. 1, 2, 3, 4... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Ó, você desculpe, mas eu vou conferir. Tá bom. Quer conferir, confere. 1, 2, 3, 4. 19, 20, 21, 22, 23. 23 deu diferente. É mesmo, rapaz. Deixa eu ver. Ih, olha lá. Aí. Ó, esquece. Vamos usar o pé como medida. O pé? É, que dá mais certo. Vamos lá. Vamos lá? Ó. Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. Ué, O meu tá dando 18, o seu tá dando 15, né? e a gente tava no mesmo lugar. Ih. Ó, só tem um jeito. Ou a gente usa o meu pé ou o seu pé. Aí não vai dar. Por quê? Não vai dar porque eu não posso trabalhar sozinho. Já imaginou? Eu ter que andar o dia inteiro com o seu pé no bolso? Não dá. Ó, tem razão. Vamos pensar um pouco. O que aconteceria se as pessoas usassem unidades diferentes para medir o comprimento das coisas? Nossa, seria a maior confusão. Foi por isso que estabeleceram o metro como medida padrão para comprimento. Mas será que com o metro eu consigo medir qualquer distância mesmo? Pera lá, acho que não. Este caderno, por exemplo. Se eu quiser medir o comprimento que tem a sua capa, eu acho que o metro não vai me ajudar muito. Para essa distância aqui,
o metro é uma unidade muito grande. Então, o que é que eu faço? É claro, eu uso o centímetro. Olha aqui, o comprimento dessa capa é de 28 centímetros. E se eu quiser medir alguma coisa ainda menor, como a distância entre estas duas linhas? Aí eu uso o milímetro, que é a unidade mais apropriada para medir distâncias super pequenas. O senhor sabe me dizer quantos metros tem de São Paulo até Recife? O metro eu não conheço, eu conheço quilômetro. Metros ou quilômetros? É quilômetros. Essa é a medida padrão que a gente usa para medir longas distâncias. Quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Usando uma dessas unidades, você pode medir o tamanho de qualquer coisa. Mas e se a gente precisa medir a superfície de alguma coisa? O que será que a gente usa? Qual a área da minha propriedade, tchê? Olha só, de pasto tem mais de 10 hectares. Tem seringueira espalhada por toda a floresta. Nem sei dizer quantos alqueires. Toda essa área aqui é de mineração. Deve dar aí por volta de uns 15 alqueires, né? Mas é alqueire mineiro. Hectare, alqueire mineiro. Será que não dá para ter uma medida padrão para a superfície? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Uma medida padrão para superfícies. É claro que existe. Mas qual é? Peraí. Se o metro é a nossa unidade de medida para comprimento, será que eu não posso usá-lo para chegar numa unidade padrão para medir uma superfície? Deixa eu tentar. Olha aqui, eu peguei 1 metro como base e formei uma superfície que é um quadrado. Então, eu tenho aqui 1 metro quadrado. Claro! Foi a partir deste metro quadrado que se estabeleceu a unidade padrão para medir superfícies. Com ele, eu posso medir quantos metros quadrados tem uma casa, por exemplo. E para medir superfícies maiores, como a de um bairro, de uma cidade ou mesmo de um país, será que eu também uso o metro quadrado? Não, claro que não. Vai ficar muito complicado. É claro, se para medir comprimentos maiores eu usei o quilômetro, para medir grandes superfícies eu também uso como unidade o quilômetro. Só que nesse caso, o quilômetro quadrado. Ah, então é assim que a gente padroniza a medida de área. Ufa, até que enfim que eu cheguei. Opa! Deixa eu ver. Ué? Vai diminuir o peso do pacote de adubo? Não, tem 1 quilo aí, rapaz. Ah, nesse pacote não tem 1 quilo nem aqui, nem na Conchinchina, viu, Gil? O moço pesou na minha frente, eu vi. Mas eu tô cansado de ver gente aí que abusa da confiança dos outros, viu? Tem muita balança por aí que marca mais do que o produto pesa. Ô, Vicente, deixa de ser chato. Tem 1 quilo aí, sim, vai. Chato não. Eu tô só defendendo os meus direitos de consumidor. Se eles pensam que vão me passar a perna, estão muito enganados. Então vamos lá, vamos ver. Esse aqui tá bom. Agora me passa outro aqui que eu vou pesar 1 por 1. Ah, vai dizer que você vai pesar essa tonelada de coisa agora? Vou. Tá. Quer pesar, pesa. Pesa. Quer pesar? A sua carga é muito pesada, quanto ela pesa? 6.000 quilos. 10.000 quilos. 4 toneladas. 13 toneladas. A tonelada é a unidade padrão que se usa para coisas mais pesadas, como a carga de um caminhão, por exemplo. Para poder circular nessa estrada aqui, o peso do caminhão não pode ultrapassar 60 toneladas. Por isso ele tem o seu peso checado nesse posto aqui. E aí, tudo certo? Perfeito. O peso deu 8 toneladas, 460 quilos. Pode seguir. Sabe que essa história de toneladas me deu a maior vontade de sair pesando tudo, né? Esse meu reloginho aqui, por exemplo, quanto será que ele pesa? Vamos ver, né?
E aí, quanto deu? Ih, nem mexeu. É claro que aquela balança não mexeu, ela só pesa toneladas. Para coisas mais leves, a gente tem como unidade padrão o grama. Vamos ver então, o peso do relógio é 50 gramas. O quê? 3 horas? Ai, meu Deus, me atrasei de novo. Ô, Gil! Ô, Gil! Vamos dar uma parada pra descansar um pouco. Pra quê? Nós estamos quase chegando, rapaz. Que nada, ainda falta um tantão. Imagina, 5 minutinhos nós estamos lá. Não. Vamos parar pra descansar um pouco. Ah, então vamos. Nem sabemos. Olha lá o homem. Vou perguntar ali, então. Vou lá perguntar pra ele. Vai pra onde, moço? Nós estamos indo pro sítio Pedra Bonita. O senhor conhece? Sabe dizer quanto tempo daqui demora até lá? Bom, aí depende, né? Mas depende do quê, moço? Depende do modo de ir. Se vós, missê, for a pé, demora 1 hora. Se vós, missê, for de bicicleta, não perde nem meia hora. Sim. Agora, de automóvel, o senhor vai perder uns... Ó, moço, a cavalo quanto tempo? Cavalo? Sim. É, estamos de cavalo, né, moço? Olha. E cavalo, não sei não. Acho melhor o senhor perguntar ali na frente. É. Então vamos, né? Vamos embora, né? Obrigado, hein? Tchau, hein? Tarde. O homem, em toda a sua história, sempre se preocupou em medir o tempo. Antigamente, usavam-se o sol e a lua, mas isso são outros tempos. Hoje a gente mede o tempo com as horas, minutos e segundos. Para os tempos maiores, a gente usa as horas. Tempos menores são medidos com os minutos. E os tempos muito rápidos, como os das competições esportivas, são medidos pelos segundos. Mas as unidades para medir o tempo não ficam por aí. Para longos períodos, usamos como unidade o dia, que tem 24 horas. A partir desta unidade, chegamos à semana, que são 7 dias, ao mês, que tem 4 semanas, ao ano, que é o mesmo que 12 meses, às décadas, aos séculos e assim por diante. Vai com calma, hein, rapaz. Você já tá passando da medida, hein? Por quê? Ó, você já tomou 500 mililitros. Sabe quanto é isso? Meio litro. Você já tomou meio litro de suco de uma vez? E daí? Isso aqui é suco de laranja. Isso é saúde, Gil. Um acordo entre esses dois? Você acha isso possível? Bem, deixa pra lá. Isso agora é o que menos importa. Mas essa discussão, na verdade, serviu para a gente conhecer mais uma unidade padronizada de medida, o litro, que é usado para medir capacidade. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu que existem unidades padronizadas e específicas para todo o tipo de medidas que queremos fazer. Para medir o comprimento das coisas, a gente usa o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Já para calcular uma área, existe o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Para medir massas, temos o quilograma, o grama e a tonelada. Para medir a capacidade, a gente usa o litro e o mililitro. E o tempo, a gente mede em horas, minutos, segundos, ou em dias, meses e anos. Olha, pode ser vantajoso, mas o outro é maior. Não é, olha aqui, ó. Não é. Ah, não? Não. Então qual é a área dos dois? É fácil. Se aqui tem 500 metros, e aí 600 metros? Certo. Então é... Então é só somar isso com isso. Peraí. Somar não. Por que não? Tem que multiplicar. Como multiplicar? Claro. Você soma e tem a área total. É, realmente, esses dois não foram feitos um para o outro. Mas e aí, o que você acha? A gente soma ou multiplica? Ou, na verdade, não é nem de uma maneira e nem de outra? Bem, de qualquer modo, não precisa queimar muito a pestana, porque esse vai ser o tema das nossas próximas aulas, quando a gente vai aprender, tintim por tintim, como essas contas devem ser feitas.